Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu vida nesse dia e nós podemos estar na Tua casa nessa noite para honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado porque, de uma forma maravilhosa, o Senhor tem cuidado de nós e tem nos consciente dessas bênçãos de estarmos juntos, reunidos somente para Te adorar. Venha nessa hora, Pai, estar abrindo as nossas mentes para que possamos ouvir a Tua voz com clareza e possamos também colocar em prática. De uma forma especial, esteja com o mensageiro dessa noite, que o Senhor, que ele não possa estar falando, mas que o Senhor possa estar falando através dele. Use ele, ó Pai, para que nós possamos ser atingidos e assim percebamos o que o Senhor quer de nós nessa noite. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Deus seja louvado com a sua presença nessa noite. Nós estamos em um pequeno número, mas eu tenho a certeza que o nosso Deus se faz presente em nosso meio. Eu preciso contar uma pequena experiência que aconteceu ontem, aqui na igreja comigo. Quando nós nos ajoelhamos para orar, ontem, eu estava ali daquele lado ali, e eu ajoelhei e fechei os olhos, e de repente eu senti que passou um vulto na minha frente, e alguma coisa tocou na minha roupa e passou por trás de mim. E eu verdadeiramente ontem eu senti a presença de Deus. E eu tenho a certeza que foi um anjo que passou ali. Ele estava presente ali naquele local ali ontem. E verdadeiramente eu senti que Deus falou através do servo que o Senhor escolheu para trazer a mensagem para nós ontem. Deus seja louvado por isso. Abrimos as nossas Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 24. Nós iremos meditar um pouquinho versículos 1 em diante, vem falando sobre o sermão profético, a destruição do templo. Amém, irmãos? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E logo em seguida ele se retirou para o Monte das Oliveiras, juntamente com seus discípulos. E no trajeto, eu acredito que os seus discípulos, eles foram se perguntando entre si o que Jesus estava dizendo. Que aquela maravilha, que o templo seria derribado, seria destruído. Aquilo incomodou aos seus discípulos, aquilo chamou a atenção deles. E eles, ao chegar no Monte das Oliveiras, então eles começaram a questionar Jesus quando que iria suceder e quando iria acontecer essas coisas.
E aí Jesus começa a descrever algumas coisas para ele. E ele começa dizendo: no Monte das Oliveiras achava Jesus ali assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vide que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Aqui nos chama a atenção alguns pontos, e tem me chamado muita atenção. Quando eu vim para a igreja, no ano de 1995, o que mais se ouvia falar na igreja era a questão da volta de Jesus, era a questão de algumas cartas que apareciam, dizendo que o decreto dominical estava em evidência, estava para ser assinado, e era um verdadeiro revoluço na igreja. Naquela época você vinha na igreja dia de domingo, esses bancos estariam lotados. Hoje nós vemos os bancos vazios. E era uma agitação e todo mundo acreditando que Jesus estava para voltar naqueles dias. E aparecia, de vez em quando, o povo dava uma esfriada e aparecia uma carta informando sobre o decreto dominical e era aquela revolução na igreja. E eu, novo de igreja, também naquela empolgação e acreditando naquelas cartas que chegavam, e a gente estudava a Bíblia, estudava o Espírito de Profecia, a gente saía para os montes para orar, a gente passava a noite estudando, buscando, e o tempo foi passando e a coisa foi esfriando, não é? E se a gente for analisar também alguns acontecimentos, quando a Bíblia, quando relata ali em São Mateus sobre a questão de guerras, rumores de guerras, a gente vai ver que naquela época e até antes um pouco, a questão das guerras era mais em evidência, não é? E um fator importante que existia ali, então, era a grande Guerra Fria entre Estados Unidos e a Rússia. Era o regime comunista com o regime liberal, vamos dizer assim. E existia ali um conflito muito grande e as pessoas viviam numa tensão muito forte por causa desses rumores. E todo mundo tinha medo das guerras, como eu também tinha medo. E tinha um outro fator também que estava em bastante evidência, era o ditado que acontecia, falava entre as pessoas que 1000 chegará, 2000 não passará. Se falava muito isso, né? De 2000 não ia passar. E eu acreditava muito nisso, irmãos. Eu acreditava muito nessas questões.
E também entrava nessa onda de que 2000 não ia passar. E 2000 chegou, passou, e nós já estamos aí quase 2020, não é? E o tempo veio passando e essas coisas veio ficando para trás. Um outro acontecimento também que aconteceu na época, que foi muito comentado, foi a queda do Muro de Berlim, não é? E eu lembro que eu estava assistindo televisão nessa época, e de repente entrou o noticiário dizendo que o Muro de Berlim, o pessoal lá em cima do muro, destruindo o muro, e o muro caiu. E aquilo ali era uma grande marca do comunismo, não é? Então, entendia-se os estudiosos que o comunismo estava acabando, Deus estava providenciando o fim do comunismo para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. O comunismo na época era uma das barreiras em que impedia o evangelho de ser pregado em todo o mundo. E aí o tempo passou, veio João Paulo II, trazendo mais algumas notícias sobre a questão do decreto dominical. E a igreja foi entrando numa outra linha de despreocupação já com a volta de Cristo. Nós até falamos, mas hoje nós não estamos nos preparando tanto como deveríamos estar nos preparando para a volta de Jesus. E aqui vem relatando rumores de guerra, fome, tudo isso são sinais que está acontecendo no nosso dia a dia e já está se tornando normal para nós, já não está mais nos causando espanto e nem, vamos dizer assim, e nem nos assustando mais para a questão do nosso preparo para a breve volta de Jesus. Eu ontem estava prestando atenção na pregação do irmão ontem, né, e na pregação ele frisou a questão do nosso relacionamento com Cristo, a nossa intimidade com Cristo. O que está faltando em nós hoje para o nosso preparo é essa intimidade com Cristo. E a gente fica analisando, e quando a gente se depara com esses escritos, né, com esses relatos bíblicos, a gente vê que o nosso relacionamento com Cristo está muito distante, porque talvez nós não estejamos tão preocupados mais com a volta de Cristo, mas então preocupados com a nossa vida cotidiana de hoje. E eu fico analisando, irmãos, justamente sobre isso, porque algumas alertas, uma das maiores alertas de Cristo aqui, é que Ele alertou os seus discípulos nessa profecia qual iria se expandir até a nossa época de hoje. E ele diz que iria levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso hoje já não está nos preocupando muito. Eu fico analisando que nós não estamos mais preocupados com os falsos profetas. E nós olhamos os falsos profetas com os olhos das pessoas que estão pregando aquilo que não é verdade. Mas a questão dos falsos profetas vai muito além desses pregadores. Porque muitas coisas que nos tiram da presença de Deus faz com que seja usado como um falso profeta também, irmãos. Tudo aquilo que faz com que nós nos impede de aproximarmos de Deus, de estudarmos a palavra de Deus, de estarmos empenhados, estar na casa de Deus, estar participando dos cultos, estarmos juntos, cultuando, são armas que o inimigo está usando para trazer a frieza para o povo de Deus e nos afastar da presença de Deus e tirar diante dos nossos olhos a breve volta de Jesus. Muitas coisas são relatadas na Bíblia, está relatado no Espírito de Profecia,
que nós já não estamos dando a devida atenção que deveríamos dar. E aí, esses sinais aqui ficam totalmente esquecidos por nós, e nós estamos aí buscando a cada dia resolver os nossos problemas pessoais. E faz com que nós nos esfriamos de maneira tal que existe já essa preocupação da igreja com a nossa frieza em relação às coisas de Deus. Mas uma coisa nos chama a atenção, irmãos, porque esse evangelho está sendo pregado, as coisas estão chegando em lugares que não tinha possibilidade de chegar, está chegando esse evangelho, os acontecimentos estão aí diante dos nossos olhos, e nós estamos verdadeiramente, friamente, agindo de maneira muito fria, muito distante do nosso preparo para a breve volta de Jesus. Eu estava sexta-feira, sábado à noite, sexta-feira à noite, assistindo a TV Novo Tempo, e um dado momento passou uma reportagem falando sobre a TV Novo Tempo, sobre a rádio Novo Tempo, e aonde está sendo chegado o sinal das mensagens adventistas no mundo. E eu fiquei analisando e pensando, meu Deus, esses sinais estão chegando em lugares que jamais tinha condição de chegar. E quando fala aqui em São Mateus sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo, e aí será o fim, e aí nós estamos acomodados, não estamos enxergando isso, e a mensagem está chegando no mundo, irmãos. A mensagem está chegando no mundo inteiro, e nós não estamos analisando e vendo isso aí. E aí a gente fica anestesiado com a nossa vida aqui, com os acontecimentos que está acontecendo aqui, a violência, a confusão que nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos neste mundo, e nós não estamos conseguindo enxergar como está sendo avançado a pregação do Evangelho em todo o mundo. E isso aí é que me chama a atenção. Por quê? Porque nós estamos agindo friamente. E tem um outro relato aqui mais à frente, nesse capítulo, ou no próximo capítulo, dizendo no capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. E aqui vem relatando 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E essa passagem, ela é escrita diretamente para a nossa igreja e para nós, irmãos. As 10 virgens estão aqui dentro dessa igreja. Só que existe 5 prudentes e 5 nécias. E aí é que está o perigo. Por quê? Quem está sendo prudente está procurando verdadeiramente se preparar para a breve volta de Jesus. Mas e as nécias? As nécias estão aqui dentro também, junto com o povo de Deus, que não está aí, nem aí. E aí você começa a ver na igreja hoje, vai ter um evento tal, vai ter um musical aqui, vai ter um cantor tal aqui, a igreja lota. As pessoas estão vindo atrás de evento, mas não estão vindo mais buscar verdadeiramente um preparo para a breve volta de Jesus. Se vai ter um evento, uma outra igreja, corre todo mundo para lá, atrás desse evento. E aí nós vivemos os nossos cultos de quarta-feira, os nossos cultos de domingo, igrejas vazias, irmãos preocupados em estar em outras atividades, e nós vamos nos esfriando cada vez mais. Queridos, o momento é agora. Nós estamos
aí no limiar da volta de Cristo. E Ellen White, ela nos dá um conselho aqui sobre justamente sobre a questão da volta de Cristo. Essa meditação aqui, ela é de 1977. E ela relata aqui no dia janeiro, 7 de janeiro, uma sexta-feira. Ela diz o seguinte: a compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo é a chave que abre toda a história futura, explica todas as lições do futuro. A voz do vigia fiel precisa ser ouvida agora, ao longo de toda a fileira. Vem amanhã e também à noite. Deve a trombeta dar sonido certo, pois estamos no grande dia de preparação do Senhor. As verdades da profecia estão entrelaçadas e, ao estudarmos, formam elas um belo conjunto de verdades cristãs práticas. Todos os sermões que proferirmos devem relatar claramente que estamos esperando a vinda do Filho de Deus e por ela trabalhando e orando. Sua vinda é a nossa esperança. Esta esperança deve estar vinculada com todas as nossas palavras e atos, com todas as nossas relações e parentesco. A segunda vinda do Filho do Homem deve ser o tema maravilhoso a ser mantido perante o público. Este assunto não deve ser omitido em nossos sermões. As realidades eternas devem ser conservadas em mente e as atrações do mundo aparecerão tais como são inteiramente inúteis, como vaidades. Que haveremos de fazer com as vaidades do mundo, seus louvores, suas riquezas, suas honras e seus prazeres? Somos peregrinos e estrangeiros que guardam a bem-aventurada esperança e gloriosa e aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por Ele ansiamos e oramos. Se cremos isto e o introduzimos em nossa vida prática, que ação vigorosa não inspirará essa fé e a esperança? Que fervente amor mútuo, que a vida esmerada e santa para a glória de Deus. É no respeito que manifestarmos pela recompensa do galardão que fronteiras nítidas de marcação serão provadas entre nós e o mundo. A verdade é que Cristo vem, deve ser mantida perante toda mente. Ellen White, então, nos alerta. Ela diz que nós devemos estar nos preparando cada vez mais, intensamente, para a breve volta de Jesus. Isso tem que estar, irmãos, enraizado na nossa mente, no nosso coração, o desejo de estarmos nos preparando e também ajudando aqueles irmãos que estão talvez displicentes nesse assunto. Por isso que nós devemos verdadeiramente estarmos contribuindo, estarmos praticando a breve volta de Jesus. Então, aqui diz no final: quando esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E eu acredito que isso está muito próximo de acontecer. Nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, buscando a todo instante, estudarmos sobre esse assunto e, além do mais, nos prepararmos cada vez mais para a breve volta de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos ajude a irmos cada vez mais que Jesus está voltando a esse mundo. Que nós nos preparamos para
esse grande evento da volta de Cristo em nossos dias. Deus nos abençoe. Orar, vigiar, eis a nossa necessidade. Esse é o grande conselho que Deus tem para cada um de nós nessa noite. Por isso, grande Deus e Pai, nesse instante, estenda as suas poderosas mãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Que teu Espírito, ó Deus, venha nos despertar cada dia, cada instante, para a grande e breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tira de nós, Senhor Deus, toda a frieza, tudo aquilo que nos impede de enxergar esse grande dia, esse grande evento que está para acontecer. Que teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações, para que nós possamos estar voltando a nossa mente, o nosso ser, para o estudo da tua palavra, para estar verdadeiramente em comunhão contigo em nossos lares, na tua igreja. E assim, ó Deus, como o povo de Deus, como seus filhos escolhidos para estar contigo nas mansões celestiais, estarmos juntos, Senhor Deus, em todas as atividades desta igreja. Anima-nos, ó Pai, tira de nós a mordidão e faça com que nós verdadeiramente tenhamos o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui estão seus filhos que vieram nessa noite à tua casa te adorar. Que verdadeiramente o Senhor aceite a nossa adoração. Que verdadeiramente o Senhor tome posse das nossas vidas e venha, ó Deus, nos transformar e fazer com que nós verdadeiramente entendamos que somos seus filhos, que verdadeiramente estamos debaixo da tua mão santa e poderosa. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos diante de uma nova semana que é desconhecida por cada um de nós. E no dia de amanhã, na parte clara desse dia, nós estaremos iniciando as nossas atividades. Que o Senhor nos acompanhe, Senhor, no decorrer de toda essa semana. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre dos males que este mundo tem causado e que o Senhor possa continuar conosco, nos dando vitória em todas as nossas atividades. Abençoe agora cada um de nós, leva-nos em paz para os nossos lares. Dê a tua bênção, a tua proteção, te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém, ó grande Deus.